Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 27 de maio de 2019. Pessoas preferem fé, em vez de estudo e trabalho, para melhorar de vida? A fé religiosa é o aspecto mais importante para melhorar de vida para 28% dos brasileiros, segundo uma pesquisa divulgada pela ONG Oxfam Brasil. Esse percentual supera até mesmo aqueles que consideram os estudos 21%, o trabalho 11% e ganhar mais dinheiro 8% como o mais importante para ter uma vida melhor. Ter acesso à saúde foi citado como o mais importante para a melhoria de vida de 19% dos entrevistados na pesquisa da Oxfam, ocupando a terceira posição. Outros itens apontados na pesquisa como prioritários para a melhoria de vida foram ter acesso à aposentadoria 6%, apoio financeiro da família 5% e cultura e lazer 2%. Veja abaixo que os brasileiros consideram mais importante para melhorar de vida, segundo a Oxfam: fé religiosa 28%, estudar 21%, ter acesso a atendimento de saúde 19%, crescer no trabalho 11%, ganhar mais dinheiro 8%, ter acesso à aposentadoria 6%, apoio financeiro da família 5%, cultura e lazer 2%. A Oxfam encomendou a pesquisa ao Instituto Datafolha, que entrevistou pessoalmente 2.086 pessoas em 130 cidades de todos os estados brasileiros. As entrevistas foram feitas entre os dias 12 e 18 de fevereiro. A margem de erro para a amostragem geral é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. Por ser uma pesquisa amostral realizada em locais de grande circulação de pessoas, o Datafolha definiu uma amostra que busca refletir o perfil da sociedade brasileira conforme o último censo, informou a Oxfam. O mundo está cheio de exemplos tristes dos frutos do fanatismo religioso. Em nome da fé, quantas perseguições, quantas mortes e até guerras. Ainda nos dias atuais, principalmente na Semana Santa, existem pessoas que vertem seu próprio sangue, ferindo seus corpos, ou se entregam a privações terríveis no intuito de mostrar sua fé em Deus. Se raciocinassem, veriam que Deus, como Pai amoroso, bom e misericordioso, nunca poderia ser homenageado com o derramamento do sangue dos seus filhos. Essa concepção de um Deus sanguinário combateu o profeta Elias, séculos antes de Jesus, quando enfrentou os sacerdotes adoradores do Deus Baal. Aprende-se no Espiritismo que, na sua caminhada evolutiva, o espírito vai conhecendo as leis de Deus, vai percebendo-lhes a perfeição e, quanto mais as conhece, mais se identifica com elas, mais confia na justiça e no amor do Criador, mais se conscientiza da sua perfeição, mais tem fé. Essa fé que nasce do entendimento inabalável, indestrutível. A fé que o Espiritismo preconiza não é uma fé contemplativa, capaz de levar uma pessoa à imobilidade, em situações de êxtase, em que fica aguardando providências de Deus em seu favor. Ao contrário, é uma fé dinâmica, edificada vagarosa e conscientemente pelo Espírito, à medida que evolui, conforme ensina Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 40, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua a milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. A fé raciocinada proposta pelo Espiritismo nos dá certeza de que não estamos dando um salto no escuro, tampouco fazendo as coisas automaticamente.
estamos entendendo e aplicando os ensinamentos trazidos pela espiritualidade de forma consciente e voluntária, baseada na nossa análise crítica da verdade. No Espiritismo, depois da fé vem o estudo. Isso também está de acordo com a compreensão e prática do Espiritismo, que nos leva a uma caminhada evolutiva que visa o conhecimento de si mesmo para a elevação moral do ser. Com isso buscamos, através do estudo sério e coerente das leis de Deus, ferramentas para aprimorarmos nossas virtudes e, assim, alcançar de forma mais rápida a perfeição moral. Nesta caminhada é imprescindível que haja por parte de nós um entendimento material e espiritual de todas as coisas para nos auxiliar a alcançar níveis mais avançados de evolução. É importante destacar que a fé verdadeira e sincera é um longo processo de aprendizado dentro de várias encarnações. Todos nós já tivemos vidas em que fomos fanáticos religiosos. Como dissemos antes, durante a infância espiritual, quando começamos a ir pelo caminho mais reto, ainda tropeçamos nas nossas imperfeições e nesses casos podemos ainda trazer a bagagem imperfeita de nossas atitudes egoístas e severas. Nesta situação encontramo-nos em transição da fé, em estado inicial latente, ainda muito ingênua e necessitada de apelos visuais fortes e de dogmas. Conforme crescemos como espírito através do conhecimento das leis que regem o universo, vamos necessitando de uma fé mais explicada e menos aceitada por pura e simplesmente ser. Neste momento o espírito passa a analisar pelo crivo da razão, um dom dado por Deus, para que evite cair em fanatismos de fé desregulada. A partir desse conhecimento vem conhecimento que a saúde do corpo é consequência de imperfeições que existem em nosso espírito, daí a origem espiritual da doença. Explica-se assim a ação insuficiente ou desequilibrada do espírito do próprio enfermo ou por influência de outrem, como na obsessão poderá prejudicar o perispírito, desarmonizando, deixando-o em carência vibratória. B. Como o perispírito influi sobre o corpo físico, com o qual está em íntima e constante relação, transmitirá a ele essa desarmonia ou carência vibratória. C. O corpo, por sua vez, ficando prejudicado, apresentará a doença, ou permitirá a eclosão daquela que já trazia em estado potencial, ou não conseguirá evitar que se instale aquilo e vier do exterior. Portanto, ainda que não tenha causa evidente ou pareça ser somente um problema físico, a doença sempre tem, basicamente, uma origem espiritual, sendo que a causa poderá ter se dado na existência atual ou em encarnação anterior, e que as doenças fazem parte das provas e vicissitudes da vida terrena, são inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e excessos de toda ordem semeiam em nós germes malsãos e às vezes hereditárias. Finalmente chegamos ao terceiro e quarto item, que são trabalhar, que leva a ganhar dinheiro. Com o Espiritismo compreendemos que o trabalho é a segunda forma de sintonia com Deus. O cumprimento da lei do trabalho é uma forma de adorar a Deus. Esta é uma contribuição muito importante que a codificação espírita vem trazer ao homem. Porque na visão antiga tradicional o processo de cumprir os deveres para com Deus restringia-se a um processo mental, ou de uma adoração em culto. O trabalho não era um elemento fundamental. Tanto assim é que muitas concepções religiosas vão proclamar que a salvação é só crença. Para salvar, basta crer. Vamos encontrar isso em várias correntes do pensamento religioso. Para salvar basta acreditar. Na visão espírita, não. Para cumprir os deveres para com Deus não basta estar no nível do querer. Tem que subir ao nível da ação. É fundamental o trabalho, trabalhar, na definição que Kardec vai dar nesse capítulo do Livro dos Espíritos, é que o trabalho é toda a ocupação útil. Não é possível o crescimento sem trabalho. O homem não é só um ser que pensa.
O homem é um ser que sente que tem vontade, portanto, Kid. Não pode haver, portanto, evolução do homem sem passar pela ação, pelo uso da vontade no trabalho útil. Cumprir os deveres para com Deus será pensar e vibrar com Ele, sinta-o e haja, cumpra o seu dever no mundo, realize o seu trabalho, seja útil, faça a sua parte. Esta foi a crônica do amanhecer de 27 de maio de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.